E aí, você sabia que o Homem-Aranha recebeu uma nova origem dos poderes dele? Do porquê que o Peter Parker tem os poderes que ele tem hoje? Então, se você ainda não sabe, senta aí na cadeirinha ou fica deitadinho aí no sofá ou na cama, não sei onde é que você tá, e escuta bem esse vídeo. Então, gente, uma coisa mais conhecida que é a origem do Batman é a origem dos poderes do Homem-Aranha, né? Que ele vai num laboratório lá, no passeio da turma, e é picado por uma aranha. Tá certo que a origem do Andrew Garfield foi um bocado diferente. Mas assim, foi por bons motivos, porque teve todo o envolvimento da história dos pais dele na história dele, e por isso foi diferente, senão seria a mesma coisa, né? Mas assim, a origem dos poderes do Homem-Aranha foi muito assim, como posso dizer? Essa origem foi trazida a verdadeira origem na história Homem-Aranha de Volta ao Lar. Não tô falando do filme do Tom Holland. Eu tô falando da história em quadrinhos Homem-Aranha de Volta ao Lar. Que eu vou ser sincero, gente, da história Homem-Aranha de Volta ao Lar e do filme, a única coisa assim que, na minha opinião, que eu vi de igual um com o outro é o fato de a Tia May descobrir no final que o Peter é o Homem-Aranha. A única semelhança, né? Porque assim, de resto não vi nada igual. O vilão é diferente, a trama é diferente. Então assim, né? Mas não que o filme seja ruim, o filme é ótimo, eu gosto demais desse filme. E da história também. Mas assim, na história, depois que o Peter vai lá e prende alguns bandidos, assim, nem dá pra falar que é bandido, né? Mas um moleque fingindo ser bandido. Ele tava lá, assim, pendurado, assim, no prédio, assim, parado, né? Depois de ter prendido os caras. Aí do lado dele apareceu uma pessoa. O nome dele é Ezequiel, né? O nome desse cara que apareceu do lado. E ele, assim, ele é, não posso dizer, um totem aranha, um totem de uma geração anterior. Aí vocês me perguntam, o que é um totem? Um totem, gente, ele, como posso dizer, ele é é tipo uma conexão do reino animal com o reino humano. Porque assim, existem totens de todos os animais, né? Só que o mais puro deles e o mais importante para o próprio equilíbrio do universo, do multiverso, é o totem da aranha, né? E assim, sempre teve um tipo, como posso dizer, um tipo de avatar, não sei se eu posso considerar assim. O Totem da Aranha sempre teve um tipo de avatar em cada geração. E o avatar que todo mundo conhece se chama Peter Parker, que é o Homem-Aranha. E isso não é uma coisa que eu estou inventando, não é uma história isolada do Homem-Aranha, é uma história canônica do Homem-Aranha, né, que faz parte da linha original da história do Homem-Aranha, né, essa origem dos poderes dele. Que todo mundo pensou que a aranha tinha sido geneticamente modificada pela radiação que ela levou. Mas na verdade, a aranha já tinha os poderes nela. E assim, a radiação estava matando ela, então ela tinha que transferir os poderes para alguém, no caso, o Peter. E não acaba só no Peter não, que naquele mesmo momento que a aranha picou a mão dele, na hora que o Peter sacudiu a mão, a aranha caiu no pé de uma garota, né? No caso, a Cindy Moon. E que também foi picada pela aranha. No caso, o Peter não é o único totem-aranha dessa geração andando por aí. É ele e a Cindy Moon. E os dois fazem parte, assim... Mas ela, né? Faz parte de uma profecia sobre o Aranha-Verso, né? Que esse vídeo aqui vai ser só para explicar sobre tudo isso. Que a profecia é... Se acabando com o outro, a noiva e o descendente, acaba, tipo assim, não existiriam mais totens aranhas nas futuras gerações. Quem que é o outro? O outro é o Aranha Escarlate, o Kenny Parker, né? Mas o Aranha Escarlate não é o Ben Reilly? Não, porque esse título passou do Ben Reilly para ir para o Kenny Parker. Que o Ben Reilly, ele também se tornou um Homem-Aranha, né? Então, como o Ben Reilly também é um Homem-Aranha, sobrou o nome do Aranha Escarlate. Então, Kenny Parker, que também é um clone, que é o primeiro clone do Peter, né? Que assim, de clone assim, vem o Kenny, depois o Ben. Aí vocês me perguntam, quem que é o descendente? É simplesmente o filho do Peter Parker.
Mas aí vocês vão me perguntar, mas o Peter Parker não tem filhos. Do Peter Parker do universo que a gente conhece, não. Mas o Peter de um outro universo que se casou com a Mary Jane e teve filhos, esse sim tem, como eu falei, teve um filho, né? Que é o ser mais novo que possui o poder do totem da aranha no seu DNA. Como vocês ouviram bem, eu falei, o Peter teve filhos, né? Além desse bebê, o Peter também teve uma filha, no caso, a Mayday Parker. No caso, ela era a descendente, né? Mas aí depois ele nasceu e o descendente se tornou ele. E assim, mas quem que é a noiva? A noiva não é a Mary Jane, é a Cindy Moon. Por quê? Porque os dois partilham do DNA da mesma aranha. E assim, por conta disso, os dois meio que, como posso dizer, sem esse vídeo levar um strike, né? Eles têm um tipo de atração, né? Tipo um feromônio que não sei qual dos dois que transmite. Gente, dependendo do que eu falar aqui, esse vídeo vai ser excluído. Eles têm uma amizade colorida, né? Não dá pra explicar melhor do que isso sem esse vídeo correr o risco de levar strike. E olha que já corre depois de eu ter falado isso. Vocês entenderam? Assim, cada um dos três citados na profecia estão realmente 100% ligados. Assim, não 100%, mas estão ligados ao Peter, né? O Kane Parker é o primeiro clone dele. A Cindy Moon divide o mesmo DNA de aranha que ele. O descendente, é claro, é o filho dele. Não desse Peter Parker, mas ainda é o filho do Peter Parker, né? E assim, essa nova, assim, como posso dizer, essa origem dos poderes do Peter, ela é muito citada na saga do Aranha-Verso, né? Que é uma das sagas mais famosas do Homem-Aranha, né? Lá nos quadrinhos. E ultimamente no cinema. Que assim, a prioridade dos aranhas era proteger o descendente, a noiva e o outro, né? Que no caso é esses aqui que eu falei. Tanto que o descendente, assim, o descendente na verdade era mais a preocupação principal. O descendente e a noiva, né? A noiva, acho que quase ninguém se importou com a noiva. Caramba, é complicado. Tá bom. E o outro, que é o Kane Parker, ele também, como posso dizer, o povo até tentava se preocupar com ele, mas ele é. Ele é o clone do Peter, né? Então, assim, a teimosia vem junto, né? Então, o descendente, ele foi deixado com o Peter Parker que continuou, assim, permanentemente com os poderes da Força Enigma, né? Que, assim, os herdeiros que são, assim, uma família de vampiros do multiverso que viajam todo o multiverso para matar os totens aranhas e absorver sua essência para viverem por mais tempo. Eles não têm peito para encarar o aranha cósmico, né? Na verdade, tanto que a Terra do Aranha Cósmico era chamada de, acho que era um ponto seguro, né? Uma coisa assim. Que eles ficavam lá tranquilos, sem medo. Se eles precisavam se reunir, eles se reuniam lá. Porque lá os herdeiros não têm coragem de chegar por causa que eles sabem que se eles ousarem pisar naquela terra, o aranha cósmico pode pulverizar eles com um dedo. Mas assim, vocês sabiam que essa nova origem dos poderes do Homem-Aranha explica até por que a maior parte dos inimigos do Homem-Aranha são animais? Porque pensem, muitos dos vilões da galeria de vilões do Homem-Aranha são animais. Vamos contar: Rino, Abutre, Chacal, mulher gato, gata negra, tanto faz. Octopus, Escorpião, Camaleão, Morbius e Lagarto. E se eu esqueci de mais algum, por favor, deixem nos comentários. Mas tem que ser algum vilão ligado a algum animal, viu? E já vou avisar, viu? Falar que o rei do crime, o Wilson Fisk, é tipo o totem animal de uma baleia, é bullying, tá, gente? Não façam isso. Aguenta aí, Moby Dick. É hora de entregar você. Mas ele é um chefão do crime, então pensando bem, eu vou considerar assim. E tem o Kraven, né? Que é um caçador. E assim, o animal dele seria... Vamos supor, ele seria mais um leão, né?
Tipo assim, um animal que ele, se fosse, não sei se ele é algum tipo de totem, mas se ele for, ele seria mais para um leão, né? Com aquele colete lá com aquela juba nas costas, então daria para considerar ele mais como um leão. Então, gente, mas por que o totem da aranha tem tantos inimigos? Porque o totem da aranha, né? A aranha, assim, é o mais importante de todos, né? E todos esses totens, né? Eles sabem que eles são inferiores ao totem da aranha. Então, por isso que eles criam, não posso dizer, né? Avatares, né? Avatares, totem. Eu não sei bem como posso nomear. Eles fazem isso para criar seres capazes de matar o totem da aranha, né? No caso, algumas dessas galerias de vilões do Homem-Aranha. Tá, mas até agora eu não falei. Por que o totem da aranha é o mais importante? Porque é ele que mantém o multiverso de pé. A aranha, ela tece, como posso dizer, a teia do multiverso, que também se chama a teia da vida. É essa teia que mantém equilíbrio e assim, equilíbrio e separação entre todas as realidades. Então, assim, se essa teia for desfeita, acabou o multiverso, acabou, morreu todo mundo. Tá todo mundo ferrado. Então, assim, pra vocês verem como é que a aranha é importante, né? Por isso que até mesmo o Homem-Aranha tá sempre muito ligado ao multiverso. Porque os poderes dele, que vem do totem da aranha, é que mantém o multiverso de pé. Legal, né? Mas é isso, gente. Vou acabar por aqui, que esse vídeo tá ficando longo pra caramba. E obrigado por assistirem. E sem brincadeira, gente. O Homem-Aranha só tem história doida. E sabe o que é mais doido que a história do Homem-Aranha? Sim, é você deixar o seu like. Quem pensou assim em deixar um like, é sim. Mas pra quem já deixou o like, pode compartilhar esse vídeo e falar pra pessoa deixar o like, não tem problema não. Eu não me oponho a isso. Mas é isso, gente. Obrigado por assistirem. Valeu, falou e fui.